3 encontros eu senti falta, sempre a gente fala muito dos métodos, né? E aí eu senti falta da gente retomar as questões dos métodos analíticos e sintéticos, que é o que a gente vai fazer no próximo encontro. Que sempre quando a gente fala métodos analíticos, métodos sintéticos, os métodos sintéticos, alfabético, fônico, silábico, dá aquela coisa, né? Então, é uma coisa importante da gente sempre estar fazendo uma memória. Então, eu entendi que isso era importante para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Então, hoje, a gente vai, né, fechar o que é letramento e aprendizagem inicial da linguagem escrita, alfabetização e letramento. Lembrando que até aqui a gente já pensou o que é alfabetização, o que é letramento, o que diferencia a alfabetização do letramento. Quando a gente está falando em alfabetização, quais são os conceitos, como aprendemos a linguagem escrita e o que aprendemos quando nos alfabetizamos, né? Foi o que a gente estudou até aqui. E hoje, então, a gente vai entrar com uma discussão mais específica sobre o letramento e as aprendizagens iniciais da linguagem escrita, alfabetização e letramento. Anne, você troca, por favor, eu aqui trocando. Gente, sempre quando, né, vocês já sabem disso, mas sempre acho importante retomar. No Brasil, o marco dessa discussão é um livro que chama Alfabetização e Letramento, da Magda Soares. Nesse momento de pandemia, na aula passada, a gente até falava sobre isso, né? Que foi um momento que a gente teve os autores que a gente gosta. Eu até lembrei da Anne, porque eu nem lembrei se eu mandei ou não para a Anne, mas tinha uma live com o Edgar Morin, e a Anne gosta dele. Eu brinco assim, ele é crush da Anne, sabe? Assim. E é engraçado essa coisa quando a gente tem um professor crush, né? Então, esses dias, eu acho que até a Anne, a Tainara, alguns alunos meus participaram de uma abertura de um evento acadêmico que tinha o Cury, que é o Carlos Roberto Jamil Cury. E eu sempre olho para ele e lembro que eu tinha uma amiga, gente, na graduação, para quem conhece o Cury, ele era o crush dela. E hoje ele tem 79, há 25 anos atrás, ele estava na casa dos 50 e poucos. Hoje eu acho um homem de 50 e pouco muito jovem, mas há 25 anos atrás eu não achava tão jovem. E eu lembro que essa minha amiga queria namorar o Cury. Aí eu falava assim, sério? E ela falava, quero, não sei o quê, que era o crush dela. E no dia que eu estava mediando o evento, aí eu mandei para ela, falei, seu crush, ele está chegando aos 80 e continua bonitão. Aí essa semana foi com o Morin, eu olhei e falei, o crush da Anne, mas eu acho que eu não mandei para ela a live dele. Então, eu estou brincando com isso, mas assim, nesse momento de pandemia, a gente teve essa questão de poder ver muita live, muito evento com os nossos crushes acadêmicos, né? De dançar com a nossa referência bibliográfica. Não dançar, né, como a gente fazia nos congressos, de encontrar, pedir autógrafo ou sentar em uma mesa, mas pelo menos de vê-los. Então, teve bastante evento com a Magda Soares. Nesse momento eu pude assistir bastante coisa, é uma pessoa que eu tenho muita admiração e respeito e que sempre a gente tem que estar lendo. Então, toda essa discussão de letramento no Brasil, ela é trazida pela Magda, tá? E foi nesse livro, Alfabetização e Letramento. O conceito de... Então, assim, o que é letramento, né? Fechando essa ideia, o conceito de letramento surgiu de uma ampliação progressiva do próprio conceito de alfabetização. Eu sempre penso que isso é muito importante, tanto para quem alfabetiza, né? E eu sempre penso nas nossas colegas que a gente tem aqui, a Judimar, que ela também alfabetiza de outras formas, né? Porque vocês vão ver que eu trouxe um levantamento hoje aqui, do INAF, e que 4% dos alunos do ensino superior hoje são analfabetos funcionais. Então, a gente às vezes pensa que só existe o analfabeto funcional que seja no ensino fundamental ou às vezes no médio, né? A Judimar, que é professora de Instituto Federal, ela também deve ter que muitas vezes retomar processos de alfabetização.
Então, mesmo a gente, que é pedagogo e pedagogo dos anos iniciais, como os professores e professoras de língua portuguesa do Fundamental 2, do médio, enfim, né, até da universidade, muitas vezes, precisa de retomar se isso não foi tão bem trabalhado. Então, o letramento, ele é uma ampliação desse conceito de alfabetização. O dicionário Hawais, da língua portuguesa, apresenta a seguinte definição estrita de alfabetização. Ela é o ato ou efeito de alfabetizar, de ensinar as primeiras letras. Assim, uma pessoa alfabetizada é entendida como aquela que domina as primeiras letras, que domina as habilidades básicas ou iniciais do ler e do escrever. Pode trocar, Anne. Então, com essa ampliação desse conceito de alfabetização, que é quem domina a leitura e a escrita. Por que isso? Né? Daqui a pouco a gente até vai ver como, se vocês pegarem os censos até a década de 50, o que era estar alfabetizado? Era quem sabia escrever seu próprio nome. A partir da década de 50, do século 20, até o início, até os anos 2000, vocês vão ver que ampliou esse conceito. O que era ser alfabetizado? Era quem dava conta de ler e escrever bilhetes simples. E hoje já é uma outra concepção do que é estar alfabetizado. Quando as pessoas são meus alunos de EJA, eu sempre conto essa história que em 2005 eu comecei a trabalhar, antes eu já trabalhava com alfabetização, mas da formação para EJA, para professores da EJA, professores e professoras. E aí eu lembro muito de uma aluna minha, uma professora, né, aluna, porque era processo de formação, dela falando que, assim, eu perguntava no início dos cursos de formação de professores de alfabetização como que elas começaram a alfabetizar. E aí ela falou, professora, era assim, eu comecei com 12 anos, eu acho que quem é de interior talvez tenha um pouco, sabe de que eu estou falando. Tudo bem que vocês são muito jovens, então talvez não saibam. Como tinha essa questão? Muito antes do voto de urna, existia aquele... hoje a gente vai lá e clica, existia o voto impresso, né? Esse, que eu nem vou entrar nessa questão. E aí, que você, antes da Constituição de 88 também, para votar, você tinha que ser, entre as, alfabetizado. O que é isso? Aprender a saber escrever seu próprio nome. Você chegava lá, marcava o X na cédula de voto e escrevia seu nome. A Judimar também não vai lembrar disso, não, mas eu lembro, quando eu comecei a votar com 16 anos, eu votei assim. Você votou assim, Judimar? Olha só, ela quer dizer que ela é mais nova que eu, viu, gente? Eu acho que é mesmo. Eu já cheguei no digital, viu, Andréia? No eletrônico a idade. Eu sou a única que com 16 anos peguei voto impresso. E tinha ainda, que eu lembro que o meu pai me deu um negócio assim, um santinho, com todo mundo que era para eu votar. Eu lembro, para que você está me dando isso? Ele, para você votar. Eu falei, não, voto é individual, eu voto em quem eu quiser. Meu pai achou aquilo o cúmulo da rebeldia, 16 anos, e não votar a primeira vez, e não votou em quem ele queria, né? Mas, então, o que era a Constituição de anos de 88? A gente tinha que... o voto não era digital, era impresso, e ali você tinha que assinar seu nome. Então, essa aluna minha, ela falou que ela fazia o seguinte, o pai dela era vereador em uma cidade da Bahia que chama Feira de Santana, não sei quem conhece Feira de Santana. Eu acho que o Jefferson, você passou por feira? Não, né, Jefferson, quando você foi para aquele congresso na Bahia? Foi, né? Você passou por feira. Então, Feira de Santana é uma cidade que fica a 1 hora de Salvador. E aí, o pai dela era vereador. E aí, antes da campanha eleitoral, ela me contando isso. Ela ia para as periferias, procurava quem não era alfabetizado e falava assim, eu vou te alfabetizar, eu vou ensinar você a escrever seu nome. Anne, saiu, tá? Eu vou te ensinar a escrever seu nome. Se meu pai ganhar, eu volto e te ensino a escrever o sobrenome. Então, a concepção de alfabetização ali era quem sabia escrever o nome, e nem sempre era o nome completo.
E aí eu lembro que eu dei muita risada, falei, mas você? Ela falou, não, eu sou honesta, professora, eu ia lá e ensinava a escrever o primeiro nome. Aí meu pai ganhava, eu voltava e ensinava a escrever o sobrenome, porque era essa a concepção de alfabetização. Era quem sabia escrever o próprio nome. E a gente foi percebendo que isso foi mudando com o decorrer do tempo. Anne, saiu, você consegue colocar de novo? Isso foi mudando, né, com o tempo. Então, se antes você entendia que uma pessoa está alfabetizada, bastava escrever o próprio nome, com o letramento também, esses conceitos, eles foram o quê? Eles foram sendo ampliados, e com a vida também, né? Então, cada vez mais se exige, tem uma exigência diferente em torno do conceito de alfabetização que foi se ampliando, por isso, então, o conceito de letramento que veio sendo ampliado dentro dessa questão de que cada vez se exige mais de uma pessoa para chegar, né, à conclusão e para dizer que essa pessoa está alfabetizada. Então, por isso, então, esse conceito que a gente hoje bate tanto na tecla, que é o conceito de letramento. Ao longo do século XX, porém, esse conceito de alfabetização, né, o que eu estava explicando, foi sendo progressivamente ampliado em razão de necessidades sociais e políticas, a ponto de já não se considerar alfabetizado aquele que apenas domina o sistema da escrita e as capacidades básicas de leitura e escrita, mas aquele que sabe usar a linguagem escrita para exercer uma prática social, em que essa modalidade da língua é necessária. Essa ampliação dos conceitos de alfabetização se manifesta, por exemplo, nos censos, né? Que aí tem um texto da Magda, pode trocar, Anne, aonde foi sendo colocado o que era ser, né? Então, a gente percebe essa mudança do que é estar alfabetizado no Brasil por meio disso. Pode voltar isso. Até os anos 40, era perguntado se a pessoa sabia ler e escrever, bastava assinar o nome. Entre 1950 e o ano 2000, era perguntado se a pessoa sabia ler e escrever um bilhete simples. E é muito curioso que eu lembro, na década de 90, no ano 2000, as visitas do censo do IBGE na casa da gente, né? E aí eu lembro que a gente estudando essas coisas, então, e você sabe escrever quantas pessoas moram, quantos dizem que é alfabetizado, que não é, e nem tinha questão de mandar você escrever um bilhete, mas, e muitas vezes, dependendo, pedia, mas o que é um bilhete? O que você escreve, né? Depois, os índices de alfabetizados funcionais e a adoção dessa terminologia. Então, assim, quando a gente são os alfabetizados funcionais, e a adoção dessa terminologia já indica um novo conceito que se acrescenta o de alfabetizado simplesmente. Então, existe a pessoa alfabetizada, tá? Que, por isso, então, no geral, a gente até usa o analfabeto funcional. É errado usar essa terminologia, às vezes ela é muito antiga, e às vezes eu me pego usando, mas o certo é alfabetizado funcional, tá? Que é essa pessoa que não tem esse domínio da leitura e da escrita, tomando como critério o nível de escolaridade atingido à conclusão de um determinado número de anos de estudos ou de uma determinada série, em geral a quarta série do ensino fundamental. Então, nos próprios censos, já começa a ter essa alteração, que é exatamente de perguntar o nível de escolaridade. Vocês, Anne, pode voltar ainda um pouco, para entender se essa pessoa é alfabetizado ou essa pessoa ela é um alfabetizado funcional, né? Uma determinada série, o que traz implícita a ideia de que o acesso ao mundo da escrita exige habilidades, para além do apenas aprender a ler e a escrever. Então, a gente volta. Muitas vezes, o próprio censo hoje, ele não pergunta mais se a pessoa sabe escrever um bilhete simples. Não pergunta se ela é alfabetizada, ela pergunta quantos anos de escolarização se tem. Aí vocês vão entender
A Anne, pode mudar agora, eu vou aqui achando que está comigo. E aí vocês vão entender melhor o que é isso. Gente, tem um instituto que chama Instituto Paulo Montenegro, e esse instituto, ele produz um indicador nacional de alfabetismo funcional. Então, né, sempre, e quando eu falei errado, porque às vezes a gente fala, o certo é falar alfabetismo funcional, não é analfabetismo funcional, tá? E ele produz os dados desde 2002 do alfabetismo funcional no Brasil. E eles têm uma determinada... E eles produzem esses dados e as análises são feitas junto com uma outra grande ONG nacional que eu trabalhei em São Paulo, que é a Ação Educativa. Então, eles produzem esses dados desde o ano de 2002. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, para ir vendo como que vem crescendo ou não, e isso ajuda muito a determinar as políticas públicas de alfabetização. Então, o INAF, então vocês já devem ter escutado falar no INAF, Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, é uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Paulo Montenegro e pela Ação Educativa. Os analfabetos funcionais, em 2018, então, assim, por que eu fiz isso? No texto, a primeira atividade traz os dados de 2005, se não me engano, 2006. E aí eu trouxe os dados atuais para a gente trabalhar esse texto, como ele é de 2007, ele trouxe um dado anterior. Mas aí eu trouxe os dados atuais para vocês. Como que são feitas as pesquisas do Instituto Paulo Montenegro? As pesquisas são feitas com 2.002 pessoas, em todas as regiões da federação, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, tá? E com pessoas entre 15 e 64 anos, se não me engano, eu estou certa. Entre 15 e 64 anos. Então, você já vê que, assim, com 15 anos, teoricamente, a pessoa está terminando o ensino fundamental, teoricamente, tá, gente? Ou, no caso, ela vai ser matriculada na educação de jovens e adultos, tá? Então, esse o perfil, né, que dentro desse perfil, 2.002 pessoas em todas as regiões do Brasil, e a pesquisa é feita com pessoas entre 15 e 64, tanto do ensino fundamental, médio e ensino superior. Gente, quem quiser falar e tudo aquilo que eu sempre falo, fique à vontade, tá? Então, os analfabetos funcionais em 2018, cerca de 3% em cada 10 brasileiros têm muita dificuldade para fazer uso da leitura e da escrita e das operações matemáticas em situações da vida cotidiana, como reconhecer informações em um cartaz ou folheto, ou ainda fazer operações aritméticas simples, com valores de grandeza superior a uma centena. Então, como que se verifica esse alfabetismo funcional nas pessoas? Então, essas pessoas, entre 15 e 64 anos, vai se verificar como que elas interpretam questões simples da situação da vida cotidiana. Sabe aquela coisa? E, gente, eu passei muito por isso. Em vários momentos, mas mesmo sendo professora do ensino superior, na EJA, como vocês sabem que eu sou da alfabetização de adultos, eu trabalhava muito assim, me dá sua carteira de identidade aí. E aí eu começava a pedir para os alunos acharem informações básicas no RG, data de emissão. Professora, onde tem isso? Vamos ler. Não, tem data de emissão. Emitido por Secretaria de Segurança Pública de qual estado? Sabe essas coisas assim, de pegar os documentos e aprender a achar informação? É isso. E a gente percebe que tem muita gente que não consegue achar essas informações nos documentos. Ou que pega um cartaz ou um folheto e muitas vezes você fala assim, procura isso. E as pessoas têm dificuldade de achar. Então, esse é um ponto, né, de se trabalhar com
cartaz ou folheto, e aí também de se pedir para fazer operações matemáticas com valores e grandezas acima da casa da centena, né? 100, 200, 300, 400, que as pessoas têm dificuldade. Então, quando as pessoas apresentam essas dificuldades, porque a gente fala muito em alfabetismo funcional, mas muitas vezes a gente não passa, mas como que eu detecto em uma pesquisa quem é alfabeto funcional? São essas pessoas que não conseguem achar informações em situações de vida cotidiana, como reconhecer cartazes, folhetos, pega um panfleto de supermercado. Isso eu fazia muito com meus alunos. E aí eu entrego o bilhete e falo assim, a beterraba, tá quanto, gente? Não, vamos lá. Se não sabe ler, a gente vai lá procurar a fotinha, porque no panfleto do supermercado tem as fotos, né? Então, facilita. Se você quiser fazer esse diagnóstico com os seus alunos, especialmente as meninas e os meninos aí que são professores de terceiro ano, que é o momento que a gente já espera que os alunos tenham esse domínio, terceiro, quarto ano, quinto. Então, muitas vezes é legal vocês pegarem folhetos de supermercado, pegarem folhetos de Armazém Paraíba, Casas Bahia, enfim, né, e falar, gente, olha isso, e trabalhando essas informações para ver como que as pessoas têm facilidade ou não de localizá-las. Outra questão que no início do terceiro ano, a gente sempre costuma ter essa preocupação de como que estão meus alunos, fazer equações simples e ver como que eles acertam as operações aritméticas, de valores simples, de grandeza, e como que eles vão quando vai chegar na casa da centena, do milhar e etc. Então, são esses os critérios. Pode mudar, Anne. Olha só. Quando vocês estão fazendo essa avaliação, se vocês quiserem, também é super fácil de vocês acharem a análise do INAF de 2018, é só vocês colocarem INAF 2018 na internet que vem, tá? Para Patrícia, que está fazendo a dissertação dela dentro das questões, você tem dados rural, urbano, por região, tem tudo, tá? Como que é separado, gente? Tem o analfabeto, tem o rudimentar, ó. Ah, não, tá com a Anne, então, mas eu vou aqui. Tem o analfabeto, tem o rudimentar, tem o elementar, intermediário e proficiente. Para se denominar que a pessoa é alfabeto funcional, ela tem que estar no analfabeto e no rudimentar. Quando passa do elementar, intermediário e proficiente, ela já deixa de ser alfabético funcional, tá? Então, quando está falando analfabeto, é o que não tem domínio nenhum de letras e de números. O rudimentar, lembra da aula passada, quando a gente foi falando das etapas lá da Emília Ferreiro? E quando a criança, a pessoa está naquela questão inicial de saber o que é o alfabeto, vogal, consoante, sílaba. Então, esse é o rudimentar. Tá? Então, esses dois níveis, eles entram em quê? No alfabetismo funcional. Quando passa elementar e intermediário, já sai, não entra nos índices de alfabetismo funcional no Brasil. Tá? Aí aqui, quando tá falando, o que é, né, tá usando aqui o analfabeto funcional. Olha aqui, gente, em 2001, quando começou esse estudo do Instituto Paulo Montenegro, vocês vão perceber que a gente tinha 39% da nossa população. Quando chega em 2018, essa pesquisa ela tem a chance de acerto de 95%, tá? Quando chega em 2018, hoje a gente tem 30% da população, tá? 29%, mas aí, né, arredondando, 29% da nossa população de 15 a 64 anos se encaixa nessa questão. Gente, muita gente. E assim, isso, eu acho que talvez as professoras, tanto da rede pública, né, quanto as professoras que, no geral, da rede particular são do potencial, a gente encara isso. Se o Judimar quiser falar, ou se alguma das meninas, Reusileide, Josiane, da rede pública, né, todos, que agora não estou lembrando o nome de todo mundo, se quiser falar, fica à vontade. O que eu quero dizer com isso?
eu tenho certeza que, independente que, às vezes, sabe por que eu estou falando isso? Que a gente acha que problema só tem na rede pública, sabe, Judimar? Dificuldade de alfabetizar, a gente acha que só tem na rede pública, né? A gente acha que crianças, enfim. Então, se vocês quiserem destacar isso, por quê? É uma pesquisa que mostra que 30%, mas também depois a gente pode destacar, porque, assim, por exemplo, entre negros e pardo é um número maior do que entre brancos, de analfabeto funcional. Tá? Então, tem várias questões aí, mas a gente tem um número ainda muito alto de 30% da população, depois dos anos do ensino fundamental, que ainda são considerados que não tem esse domínio, né? Que chama, aqui está usando esse termo, analfabeto funcional. E aí, funcionalmente alfabetizado, a gente tem e aí teve esse aumento de 10%, que em 2000, né, 2001, 2002, a gente tinha 61%, e que hoje a gente está com esse 71%. Mas, gente, quando ontem eu fiquei fazendo 1000 análises, e assim, nos últimos 3 anos, e aí assim, é política pública brasileira, teve uma queda nos índices. Teve uma queda nos índices de funcionalmente alfabetizados. Não é uma queda grande, mas foi uma queda de 2 a 3%, de como vinha para como voltou a ser. E quando a gente faz essa análise de quase 20 anos, a gente conseguiu melhorar em 10% da população. E aí, se alguma professora quiser falar como que tem encarado as questões com os alunos analfabetos funcionais, se vocês ainda percebem isso na escola, fiquem à vontade. Não? Anne, pode trocar. Oi, amada. Oi, Era tentando colocar aqui o microfone. Essa questão do analfabetismo, né? Assim, pelo menos na escola onde eu trabalho, nós observamos que uma grande parte dos pais ou responsáveis de nossas crianças são de pessoas analfabetas. Eu tive um aluno, uma criança, era da turma do 2º ano, porém ele retornou para o 1º ano porque ele não acompanhava lá. E aí ele voltou e ficou o ano inteiro comigo no 1º ano. Toda vez que as tarefinhas iam, porque o livro didático deles, para alfabetizar, era péssimo. Então, eu preferia produzir o meu material e usar o livro só como complemento, né? Para alguma atividade extra. E sempre que essa criança chegava no outro dia, ele nunca chegava com a tarefinha respondida. Era raro às vezes. E aí eu questionava por quê. Ele dizia, não, é porque papai só chega tarde do trabalho. Então, quando ele chega, que ele vai me ensinar a tarefinha. Aí eu falava, e a mamãe não ensina por quê? Não, porque a mamãe trabalha, ou ela está cansada, ou ela tá assistindo a novela, ou ela diz que está com os olhos doendo. E uma mãe bem novinha mesmo, 20 e poucos anos. Depois passou a outra filha desse casal a estudar comigo. E ela também chegava com as mesmas coisas. Aí como foi que eu fui observando que essa mãe não era alfabetizada? Sempre nas reuniões, eu comecei a perceber que era ela. Eu disse assim, ela não deve saber ensinar, por isso que ela sempre usa alguma desculpa, que é o sono, que é a novela, que está cansado, ou que o olho está doendo, porque ela deve se sentir envergonhada de dizer para o filho que não sabe ler, que não sabe escrever. E aí teve uma reunião, e ao término dessa reunião, todos os pais tinham que assinar a frequência. Na hora de dizer, chegou a hora de assinar a frequência, ela inventava tinha que sair logo. E aí teve uma vez que ela pegou a folha, né? Ela ficou, a professora queria falar com você, não, tudo bem. E aí eu falei assim, assina aqui a frequência. Aí ela pegava o papel, sabe? Ela olhava. Não estou conseguindo. Aí ali foi onde eu tive a certeza de que ela não sabia ler. Então, nós vemos isso muito no nosso cotidiano ali na nossa escola, onde muitas crianças, elas chegam e diz, né, professora, é porque, tia, é porque papai não sabe. Mamãe não sabe, vovó não sabe. Muitas das nossas crianças moram com os avós, né? Então, vovó não sabe ler, vovó não sabe me ensinar essa tarefinha. Então, até na produção dessas tarefas, nessa questão das aulas, né, do ensino remoto, é uma questão que a gente tem que se preocupar muito, do nível
de atividade que está indo para casa para saber se essa criança consegue responder sozinha, porque muitas das crianças, elas não têm, não é porque o pai não queira, a mãe não queira, é porque eles não sabem, né? Então, e isso implica lá no resultado na sala de aula, porque se o pai, a mãe, o responsável, ele não sabe ler, não sabe escrever, é claro que ele não vai ensinar a tarefinha. Então, a criança chega no outro dia e só faz aquilo que ela consegue, porque ela viu eu explicando, colocando aqui no quadro, né, fazendo aquela tarefinha parecida na escola. Então, na hora que ela chega em casa, ela, por mais que ela não saiba ler a questão, mas ela já sabe que ali é para completar com as sílabas, ali é para ligar que começa com a letra B, com a letra C, porque é aquilo que nós estamos estudando na sala. Então, a gente observa muito isso ainda, né? Sim. Não, e, Jeane, uma coisa que hoje eu até comentei isso na minha aula que eu estava dando antes daquilo, de Fundamentos da EJA, que a Reusileide, a Josiane e a Sacramento já tinham me levantado. Eu acho que são questões de pesquisa para vocês que estão aí querendo fazer mestrado, doutorado, que é o seguinte, o número, e a prefeitura muitas vezes não está atenta a isso, é o número de famílias não alfabetizadas, ou que sejam alfabéticos funcionais, ou, né, analfabetos funcionais, dependendo das terminologias. Né, a gente hoje tem trabalhado mais com a questão do alfabeto funcional, mas ainda se usa o analfabeto funcional, porque exatamente nesse momento das tarefas remotas, das aulas híbridas, as crianças não estão sabendo fazer e as famílias não têm coragem de falar, eu sou analfabeto, ou eu não dou conta disso. Né? Então, eu acho que merecia uma hora, se a gente tivesse tempo para isso, e braço, de fazer esse levantamento dessa alfabetização das crianças, porque é isso que você falou, muitas vezes as famílias não estão ajudando as crianças porque elas não sabem. Isso. Aí assim, a gente observou, eu fui observando isso, aí eu sempre colocava para as olha, a gente tem que ter cuidado com as atividades, né? Eu até li um dia uma crítica dizendo assim, que nós estamos, os professores, a escola está pecando por excesso de conteúdos, né? Excesso de atividades, sem considerar que essa família, naquela família, a criança perdeu um ente, né? A família está desempregada, então estamos pecando por excesso, né, de atividades, é um despejo, essa crítica, né, é um despejo de atividades nessas famílias que não têm estrutura. Então, assim, aí quando eu li aquilo, eu concordei com muito daquilo, e aí eu fui adequando o meu caderno pedagógico de modo que a minha criança, que é filha de uma fonoaudióloga, né, de uma outra educadora que tem na escola, até aquele que é do pai analfabeto, né? Assim, ou seja, eu tive que pensar, que ter esse olhar de que de meus 33 alunos, nem todos têm a condição de colocar no reforço, que tem alguém ali em casa que saiba ensinar, que saiba colocar. Então, quando a gente recebe o caderno de atividade, a gente observa isso, né? Às vezes tem a letrinha ali de alguém, ou a tarefa está incompleta. Por quê? Porque a mãe não sabe, não é porque ela não queira, né? É porque não tem, muitas vezes, aqui naquele seio familiar, quem saiba, quem tenha, né, o domínio, ou que leia pelo menos a minha mãe. A minha sobrinha mora conosco, ela está no 4º ano, e minha mãe diz assim, tem coisas que eu não consigo ensinar para a Jamile, porque no meu tempo, não era desse jeito, era bem aqui, babebi, bobu, cacocu, complete, era só mais e menos e pronto, e dividir. Não tinha esse monte de coisa que está perguntando aí, não. E olha que minha mãe, ela trabalhou no Brasil alfabetizado, né? Ela alfabetizou outras que nós que já estudamos essa da EJA, os meninos também, né? Desses movimentos de educação. Então, bastava ser alfabetizado para alfabetizar outro, né? Então, mas hoje ela diz assim, eu não consigo, eu não dou conta, o ensino de hoje não é mais como antigamente. Então, minha mãe, que sabe ler, que sabe escrever, não dá conta, muitas vezes, porque são atividades mais contextualizadas, imagine aquele que não tem a leitura, né? Então, é um caso, sim, que nós temos que nos preocupar, que nós temos que fazer essa ponte, né, da escola, da educação de primeiro a 5º ano, fazer essa ponte. Espera aí, se meus pais não são alfabetizados, se meus responsáveis não são alfabetizados, seria o momento aí de chamar essa galera para fazer esse encaminhamento para a EJA, né? Isso, a Patrícia colocou aqui um bom tema para pesquisa, já anotei. Isso. Mas eu tenho me preocupado. Oi, Marlon, você quer falar? Sim, é só para dizer que o Tasso está na fila para falar.
Ah, tá. Obrigada. Na verdade, é mesmo só uma contribuição com a fala da professora Giane, de que como essas famílias elas têm um papel fundamental nesse processo de alfabetização desse indivíduo. E aí, no caso específico que a gente tem aqui, no teatro, nós temos uma família que é assistida por nossos programas de assistência social, tanto do teatro quanto do centro espírita que a gente trabalha, em que a família inteira é analfabeta, inteira. E aí teve um desses moços que se afeiçoou mais com a gente, né, com 16 anos, e a gente ficou assim intrigado, como que ele não consegue ler, né? E vamos lá, vamos trabalhar com ele da forma que a gente consegue, nos nossos intervalos de produções, alfabetizar ele como pedagogo. Entende-se que eu tinha essas habilidades. Vamos lá. E aí comecei a trabalhar com ele essas coisas. No início, olha o que era engraçado. Eu passava algumas coisas para ele fazer em casa e ele não fazia. Ele não fazia ou voltava. Ou quando fazia, fazia mal feito. E é porque o pouco que as pessoas sabiam, né, de experiências que tinham, era errado. Então, já ensinava ele de uma forma errada. E aí eu disse, olha só, então tá complicado, porque a gente fica com o tempo aqui com você, mas o maior tempo que você passa é em casa. Então, o maior tempo que você tem de determinada aprendizagem, você está na sua casa. Então, você vê o nível de evolução dele. Com o tempo, ele passou a ficar mais tempo com a gente, porque nós fizemos uma viagem. O que nos intervalos dessa viagem a gente fazia exercícios de alfabetização e ele passava todos os momentos, todas as placas de carro, placa de supermercado, placa de rua, tudo que tinha, ele estava lendo. O nome disso é isso, né? E essa letra quer dizer isso, né? E a gente ia trabalhando. Então era um trabalho. Nós íamos para o supermercado comprar alguma coisa e ele já dizia: não, deixa eu procurar o que eu quero, porque eu quero ler e ver qual o preço, quero te dizer qual o preço, quero te dizer qual o produto. E aí são coisas que é para além da escola, né? São atividades de fixação que é para além da escola, que é como qualquer outro saber, como, por exemplo, a Libras ou tocar o instrumento. Você precisa fazer exercícios que às vezes nem está ligado também ao método, ou tem um método, nós não sabemos só explicar isso através de um método, as pessoas não sabem explicar, mas que é feito cotidianamente, né? Como lendo uma coisa, como entendendo como é isso, e vai pegando todos esses saberes que a gente entende que é senso comum, porque não tem explicação, mas você vai aprendendo. Mas a escola tem esse papel ainda muito importante que não dá para ser tirado, como aí o pessoal concorda com a homeschool. E um ponto de discussão muito importante dentro disso, na nossa reunião que a gente estava só com os docentes, eu acredito que a Anne não estava, foi lá no início que tem o programa não é mais educação, é Educa Brasil, uma coisa assim. Não sei se é esse mesmo programa que a professora Jane está falando, mas está um programa agora, inclusive tem uma amiga minha que ela me ligou muito feliz porque estava contratada para dar aula nesse programa e ela é historiadora. Eu disse, não, você sabe ler e escrever, mas saber ler e escrever não é saber ensinar a ler e a escrever. Então é para além disso. Aí ela ficou preocupada, primeiro ficou triste, depois ficou preocupada. Eu falei para ela, olha, é muito difícil, porque você precisa entender quais são os métodos, você precisa compreender sobre a subjetividade desse aluno, até questões, para além da alfabetização e letramento, como questões pedagógicas, avaliação da aprendizagem e outras coisas que nós, pedagogos, aprendemos, você não vai ter, você não tem repertório para isso. E aí ela disse assim, pois agora eu fiquei mais preocupada ainda. Aí eu, mas vai dar certo. Ela, não, eu fiquei mais preocupada porque todos os professores estão junto comigo, nenhum é pedagogo. Então, como é que a gente vai alfabetizar essas pessoas? Nós estamos colocando essas pessoas porque nós queremos alfabetizá-las, porque queremos, e não é porque alfabetizar porque quer. Vamos parar. Como? De que forma? Vamos organizar isso. Porque senão a gente vai ter várias pessoas aí, que a professora Andréa botou antes, que são alfabetizados ou alfabetos funcionais. Isso. Vamos lá, Josiane quer falar, depois Edenilson, aí a gente retoma. Rapidinho, só, né, complementando a fala da professora, lá na escola nós temos, né, a nossa escola é uma escola bastante, né, numerosa, grande, né, os alunos, nós temos hoje da educação infantil ao 9º ano, e temos também um programa chamado Nova Chance,
que é justamente, né, voltado para atingir esses alunos com a idade cérebro distorcida, que não estão ainda alfabetizados. Mas é um grande, além da dificuldade do próprio aluno, nós temos também a questão, né, por trás, que a maioria são pessoas que estão também sendo, vamos dizer, hoje a figura do pai e a mãe é a avó, né, já tem toda uma situação, dificuldade de ensinar, porque também são analfabetas, né, e que isso tem uns lá que mesmo sendo, mas tem tanto desejo, tem, né, de ajudar, de buscar, de acompanhar as crianças, mas você vê que não é o suficiente para poder ajudar aquela criança. Então, a gente tem hoje esse programa que assume, né, esse objetivo, mas nós temos alunos que a família, eu tenho um gêmeo lá que nós, é o quê? Hoje eles estão no quarto ano, aí a gente fica retido, não consegue, já passou por uma psicóloga, já passou por toda uma ajuda, mas é impressionante, que eles não conseguem aprender. Aí a professora vai procura um método, procura outro e tudo, mas eles não, eu acho que ele tem algum problema de memorização que não, até mesmo essa questão de a letra com a figura, né, que elas gostam muito de trabalhar essa, mas, então são casos que realmente hoje é muito difícil, e que muitos, quando você vai procurar, não tá só nenhum, às vezes a família vai passando, não consegue, né, ser alfabetizado, e lá nós temos alunos com 12 anos, já 13 anos, rapazes, né, nessa sala, que além também, que outro, vamos dizer assim, além de ter essa dificuldade, tem também a vergonha, porque eles já passaram de todo momento para atingir aquela habilidade, o tempo, e às vezes o professor também tem que ter todo esse cuidado de como também, né, motivar esse aluno, porque também já traz também já essa bagagem de desmotivação, de vergonha, porque não, né, vê os colegas tudo à frente, então já é outro também desafio. Sim, isso mesmo. Edenilson? Será que caiu do Edenilson? Eu acho que sim, né? A lista de frequência. Não, gente, a lista é só no final, tá? Quando faltam 10 minutos, a gente coloca, e ficarem atentos, e a gente sempre avisa. Gente, dentro dessas... o Edenilson conseguiu. Tá sem áudio? Qualquer coisa, se quiser, escreve no chat. Tá bom? Então, gente, dentro disso que vocês estão falando, que é exatamente os desafios que a gente tem mesmo nessa questão do analfabetismo funcional, alfabetismo funcional, como se fala mais hoje. Mas para vocês terem uma ideia, a amostra investigada para essa edição do INAFA de 2018 é proporcionalmente distribuída conforme a população brasileira na faixa etária estudada, né, dos 15 aos 64. 43% região sudeste, 27% nordeste, 15% sul, 8% norte e 8% centro-oeste. Na amostra, as mulheres representam, né, 52% da população, a gente tem mais mulheres que homens, e os homens 48%. Quanto à faixa etária, 24% tem entre 15 e 24 anos, 23% 25 a 34 anos, 31% entre 35 a 49 e 23% entre 50 até 64 anos. Em termos educacionais, 37% declararam estar cursando ou ter cursado os anos iniciais ou finais do ensino fundamental, 40% ensino médio e 17% ensino superior. Para vocês terem uma ideia, aqui, no ano de 2001, 2002, 40% da população brasileira diziam ter cursado o ensino fundamental, tá? E aqui, os anos iniciais.
Hoje em dia, 21%, então aqui se resumia a 40% ter cursado o ensino fundamental, os anos iniciais, 28% os anos finais, 24% o ensino médio e 8% a universidade. Já em 2018, a gente tem ainda, e aí, né, eu sempre, quando eu pego esses dados, eu penso muito uma questão que é muito minha específica, que sou da EJA, né? Olha só, 21% fizeram o ensino fundamental e pararam, 23% ensino fundamental anos finais, 40% o ensino médio e 17% estão cursando o ensino superior. A gente tem aqui, vamos, entre aspas, né, vou usar essa palavra, um avanço no processo de escolarização no Brasil. Mas a gente vê que é um avanço, sim, ainda, quando você tem 21% da população, em 2018, significa 2 anos e meio atrás, que pararam no ensino fundamental. Para onde? Nos anos iniciais, tá, gente? Vamos lembrar disso. Para onde foram, então, esses alunos? Mas, aí eu vou fazer mais uma conta, mais 23% que concluíram o ensino, os anos finais do ensino fundamental. Então, aqui a gente tem que uma média de, no Brasil, 44% das pessoas concluíram o ensino fundamental, né, os 9 anos, vamos pensar assim, e pararam. Gente, para nós que somos educadoras, isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí, hoje, a gente tem 40% que fizeram o ensino médio e apenas 17% que estão fazendo ensino superior. Então, você pensa, se você tem uma população de 220 milhões, quem é bom de matemática aí, faz a conta aí para nós. Se a gente tem 220 milhões de habitantes no Brasil e 17% estão no ensino superior, o que significa isso? Qual é a porcentagem? Alguém consegue fazer rápido? Muito, só sei dizer que é muito. É muito pouco, né? Muito pouco. Não, porque se você pensar em 10%, a gente está falando em 20 milhões de brasileiros. Se a gente pensar em 20%, a gente coloca aí 40 milhões. É menos, fica em torno de 35 milhões de brasileiros. Gente, quando você pensa que é o ensino superior que traz essa... A Barbie colocou aproximadamente 37%, milhões de brasileiros, né? Dos 220 milhões. Então, quando a gente está pensando, é muito pouca gente que tem acesso ao ensino superior. Quando você pensa que 80% dessa população, vocês viram como ela vai se perdendo. Então, assim, quem parou nos anos finais do ensino fundamental? Quem continuou? Né? Então, você pensa numa amostra de 100%, vamos pensar que ficaram 44% no ensino fundamental, pararam de estudar. E aí você tem 60%. Desses 60% que resta para fazer o ensino médio, 40% cursa. Entre trancos e barrancos. A gente não está falando nem que conseguiram terminar, tá, gente? Desses 40% que estão ali, nesse processo dos 100%, 17% chega ao ensino superior. Então, assim, são dados que a gente... Anne, pode trocar. Ah, eu tirei, mas aí tem uma porcentagem, gente, que eu tirei, eu não coloquei, mas que assim, aí a gente começa a ver por nível de escolarização. Anne, pode voltar um pouquinho? Eu não coloquei esse slide, que eu gostaria até de ter colocado, mas que por nível de escolarização, por exemplo, quanto mais você vai subindo no nível de escolarização aqui, então você tem uma faixa de 20% até 29% de analfabetismo funcional no ensino fundamental, essa taxa cai no ensino médio, e quando você está no ensino superior, é 4% dos alunos do ensino superior que ainda mantém a questão do analfabetismo funcional, tá? Mas, assim, quanto mais sobe o nível de escolarização, diminui a taxa de analfabetismo funcional. E aí, né, a gente volta. Então,
é o fazer sentido a escola, né? Os anos de escola vão ajudando no processo de alfabetização e do letramento dos indivíduos. Então, muitas vezes, você chega no lugar, primeira coisa, eu vou procurar onde está a informação. Só se eu não encontrar essa informação escrita, certa, alguma coisa, que a gente começa a procurar. Então, é o aprender a encontrar as informações. Em síntese, hoje, a alfabetização, o saber codificar e decodificar, o domínio das primeiras letras, segundo a definição do dicionário Hawaii, não é mais suficiente. A sociedade atual, extremamente grafocêntrica, isto é, centrada na escrita, exige também o saber utilizar a linguagem escrita nas situações em que esta é necessária, lendo e produzindo textos com competência. O que é uma coisa que é muito desafio do ensino superior? É que é um momento que a gente passa a exigir o quê de vocês? Muita escrita. Então, quando um aluno ele entra no ensino superior, é um momento que a gente exige muita escrita e vai e volta. E o que define, por exemplo, quando, né, as meninas que já são professoras e os meninos, quando você entra em uma especialização, é escrita. Quando você entra então, assim, no ensino superior, o que você precisa de apresentar para terminar? Um TCC. E é onde, muitas vezes, nós, professores e professoras, falamos, nossa, o aluno não sabe escrever. O aluno tem muita dificuldade da escrita. Aí eu sempre bato na tecla, mas como que a gente não notou nisso no processo dos 4 anos da universidade? E é lembrar esses 4% de analfabetos funcionais que estão no ensino superior. Tá? E com isso, gente, eu não estou fazendo nenhuma crítica. Claro, é uma crítica a nós, professores, né, que trabalhamos com isso, mas também uma constatação do que a gente precisa estar atento. Quando você entra numa especialização, cada vez mais que vai aumentando o nível de estudo nosso, que o professor mesmo exige da gente? Mais autonomia. Então, quando você entra no mestrado, né, quais são as exigências? A de escrita, a de leitura, de interpretação, a de texto final. E o que você tem que produzir? Uma dissertação. Aí, quando você entra no doutorado, já é entendeu? Então, assim, cada vez mais, e o que organiza essa sociedade grafocêntrica nossa? É escrita, leitura e interpretação de texto. E aí, também, é quando a gente vai vendo como que o funil vai fechando, com quem tem mais habilidade de escrita, de leitura e de interpretação, e com quem tem menos habilidade de escrita, leitura e interpretação. Então, é muito legal, eu gosto desse estudo do INAF, porque ele vai trazendo essa realidade para a gente, né? E para quem escreve, sabe quão desafiador é a elaboração de um projeto, é a elaboração de um artigo, é a elaboração de um texto, de um livro, de um capítulo. Então, e como é valorizado, é muito engraçado quando as pessoas falam, nossa, mas você escreveu isso tudo, né? E você fala, foi, mas, nossa, tem que ser muito inteligente. Eu falei, minha filha, o que tem menos aqui é inteligência, que tem é sentar, ler, interpretar, escrever, rabiscar, voltar, né? É uma disciplina enorme, assim, quando a gente pensa, né? Aí eu falei, não tem muita inteligência, não, tem uma outra coisa, porque, assim, a escrita, mesmo, eu lembro muito da Magda Soares. A Magda Soares é minha madrinha de formatura da graduação em pedagogia, né? Ela foi a nossa paraninfa. E aí a Magda, antes de ir lá no dia da formatura, ela exigiu uma conversa com a gente, é a coisa mais fofa. E aí ela deu esse livro para a gente, para cada uma das afiliadas dela. E aí, na época, ela estava lançando uma coleção na Abril de 1º ao 9º ano, na época era o 8º ano, de livro didático. Então, ela falou isso para a gente, assim, uma coisa que para mim, é a vida inteira. Ela falou assim, um texto nunca está pronto. Todo mundo olha para mim e fala, Magda, escreve e me manda daqui 1 mês. Eu falo, ficou louco? Quem escreve um artigo em 1 mês? E ali, a Magda já era professora emérita da UFMG. Já era, assim, o maior nome que a gente tinha. Isso eu estou falando de 2003, 2002.
E aí ela falou, não tem. E o editor fica na minha cola porque meu texto nunca está pronto. A gente manda porque venceu o prazo. Então, a escrita, e quanto mais você escreve, eu vou falar uma verdade, assim, mais insegura a gente fica, porque as pessoas têm uma expectativa, a gente tem uma expectativa em cima da gente. Então, a Anne é uma pessoa que eu escrevo texto com ela. E a minha madrinha não me deu nada. Ai, gente, a madrinha dela, eu acho que sou eu, né? Que vergonha. Mas... às vezes a Anne fala, não, eu não gostei desse texto, eu escrevi, mas não gostei. Esse texto eu já gostei. Então, a gente também tem que pensar, nossa, como que a gente vai construindo essa escrita? Né? Então, em síntese, a sociedade atual é extremamente grafocêntrica, ela é centrada na escrita. E para essa relação é muito valorizada essa pessoa aqui. Saiba ler, escrever e interpretar. E para essa nova dimensão da entrada no mundo da escrita que se cunhou a nova palavra letramento. Então, a gente só usa porque a gente sabe hoje que não basta saber codificar e decodificar. Gente, é a mesma coisa no momento, e aí para todos os professores e para os alunos e alunas aqui também. Como que foi desafiador para a gente entrar nesse mundo de aula online? Eu lembro que a Anne marcou com um amigo dela, que é professor do CTF, para ensinar a gente a mexer no Google Meet, para ensinar a gente a gravar no Google Meet, para ensinar, e aí eu contratei um cara que era da UESP, que agora está no Senac, para me ensinar a gravar, para me ensinar a transformar no YouTube, para me ensinar a abrir canal no YouTube. Eu lembro que foi uma correria nossa para aprender mesmo. E aí depois que a gente tinha aprendido, mas agora, e como que eu dou aula? Como que eu consigo fazer meus alunos participarem da minha aula? Né? E cada vez mais quais são as metodologias, que texto, não dá para utilizar o mesmo texto que eu utilizava no presencial. Então, assim, o estar alfabetizado hoje exige muito da gente, e assim, a gente está se alfabetizando nesse processo, que daqui um dia acaba, aí a gente vai ter que retomar as aulas presenciais, mas que também não dá para ser como era antes. Então, assim, nesse conceito de alfabetização que a gente trabalha, por isso as questões do letramento. E aí veio o conceito designa, então, o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidas no uso da língua em práticas sociais, necessários para uma participação ativa e competente na cultura escrita. Né? Pode trocar, Anne, e sempre lembrando que a gente está falando de uma cultura escrita. Então, não basta eu saber, eu vou ter que saber utilizar o computador, eu tenho que saber utilizar o celular, eu tenho que saber utilizar um PowerPoint, enfim, cada vez mais se exige mais processos alfabéticos da gente e de letramento. E aí, quando a gente começa, né, desde os meados dos anos 80, porém, concepções psicológicas, linguísticas, a gente já viu isso na aula passada, e psicolinguísticas de leitura e escrita, vem mostrando que se o aprendizado das relações entre as letras e os sons é uma condição para o uso da linguagem escrita, esse uso também é uma condição para a alfabetização. O aprendizado das relações entre as letras e os sons da língua. Talvez essa ideia tenha se manifestado principalmente na defesa da criação de uma sala de aula de um ambiente alfabetizador. Pode trocar, Anne. Eu falo muito desse ambiente alfabetizador quando a gente está falando na alfabetização na perspectiva do letramento. E aí eu sempre lembro de uma questão que eu fazia, muito errada, tá? Hoje eu acho que na aula de fundamentos da EJA, eu falei um pouco, né? A gente, no início do trabalho nosso, então... terminei, já trabalhava com alfabetização quando eu terminei a graduação e fui. Aí eu me mudei para São Paulo, né? Quando eu terminei a graduação, eu fui fazer o mestrado. Quando eu cheguei em São Paulo e fui trabalhar na ação educativa e tinha sala de aula noturna de EJA, gente, eu descobri uma coisa na 25 de março. Todo mundo já deve ter ouvido falar da 25 de março, que é aquela rua famosa de São Paulo, que você encontra tudo quanto é muamba, dos originais ou não originais, com preços mais baratos.
Eu descobri, aí eu já pensava, né? Aí as meninas que são professoras aqui vão lembrar disso. No início do ano, o que a gente fica, Anne? Louca para arrumar a sala para as crianças chegarem. No meu caso, adultos, mas a gente fica louca do mesmo jeito. Vamos arrumar a sala, vou falar uma palavra errada, vamos decorar a sala e a escola. Esse conceito é errado, é preparar um ambiente alfabetizador, mas vamos decorar a escola para as crianças chegarem. E aí, gente, em vez dos 15 dias, quando a gente voltava de férias, ser para fazer planejamento, que também teoricamente era, a gente era recortando, colando, e aí depois surgiu o EVA, que não é uma coisa tão antiga, não. E aí a gente comprava, porque o EVA durava mais do que a cartolina. E a gente cortando, colando, e eu sou péssima nisso. Aí eu negociava com as minhas amigas para elas fazerem essa parte mais lúdica para mim, que eu fazia os planejamentos para elas, né? Porque eu falo que essa parte do meu curso de pedagogia eu pulei todas as aulas. A que eu podia matar, eu matei, que é essa coisa, né, de fazer, de recortar, colar, desenhar. Sou péssima, né, para falar a verdade. Então, as minhas colegas falaram, enquanto você faz isso, deixa eu fazer isso. E a verdade é que eu fiz isso no curso de pedagogia inteiro. Eu escrevo trabalho, sabe o que é esse trabalho de grupo? Ah, não, então você faz isso aí. Você faz, me fala que eu apresento. Mas então eu pulei essas aulas. Aí eu descobri uma coisa, então era sempre um sacrifício para mim, esse momento de preparar, de recortar, colar, enfeitar. E aí, eu descobri uma coisa no 25 chamada Rei do EVA. Gente, a gente chegava e tinha tudo pronto. A rotina, o alfabeto, as regras de sala de aula, a lista de nome. Então, você comprava e era baratinho só. Você comprava tudo, ia para a escola e decorava tudinho, e a gente achava mais bonito, porque não era a gente que fez, né, tudo, beleza. Gente, isso era o cúmulo do absurdo, que eu comecei a descobrir a partir de 2006, 2007, quando eu comecei a fazer as leituras de uma autora que chama Délia Lerner, uma argentina, que é ela que discute o ambiente alfabetizador, e o ambiente alfabetizador só faz sentido se for construído com o aluno. Sabe? E aí, aquilo tudo alfabeto pronto que eu comprava, que eu achava lindo e maravilhoso, foi por água abaixo. E aí vocês podem ver que quando eu fui assim, o que é um ambiente alfabetizador? O mundo, né? A Délia Lerner, ela passa dessa perspectiva, o mundo é um ambiente alfabetizador. O mundo é pautado pela escrita. E pelas imagens e por tudo. E como que a gente leva isso para a sala de aula que faça sentido para os nossos alunos? E aí, quando a gente está pensando aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que é uma lista com a rotina da escola. O que a gente tem mania de fazer? De deixar tudo pronto e ir lá e pregar. Não, a rotina da escola deve ser discutida e construída com as crianças. Sabe aquela primeira semana de aula que muitas vezes... Não, isso tudo a gente constrói na primeira semana de aula. E vai ser bonito igual o comprado lá no Rei do EVA para mim? Não vai ser, mas vai ser o que vai fazer sentido para o processo de alfabetização das crianças. Então, eu pego... eu chamava isso de papel pardo, eu não sei como que chama aqui, mas pegar o papel pardo, de colocar, de recortando, a segunda-feira, então ali eu já estou ensinando a escrever segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, aí eu construo os combinados, e depois que as crianças concordam, falam, então vamos escrever esses combinados? E aí a gente começa essa produção junta. Do mesmo jeito, é um mural de sala de aula, onde tem as regras da sala de aula. O que a gente também faz? Né? Eu estou brincando, mas é verdade, o Rei do EVA na minha vida, e quando eu descobri que era errado eu usar, eu ainda fiquei bem arrasada sendo resistente. Mas o mural da escola tem que fazer sentido, e esses combinados têm que vir da escrita das crianças. Do mesmo jeito, a Patrícia, na terça-feira, a Patrícia, o Jefferson e eu temos uma mesa em um evento da pedagogia aqui de Teresina, e que a gente ensinou em um curso a fazer os varais pedagógicos com as produções dos alunos. Aí mas a sala fica muito feia, gente, eu escutava muito isso. Gente, fica uma sala feia, toda pregada. E aí, no CAFES, quando eu cheguei, eu queria fazer um varal e falar, se você fizer, o Mauro te manda embora. E olha que eu adoro o Mauro, tá, gente? Mas era proibido pregar qualquer coisa na parede. Eu fui lá pregar um varal, então, tira, professora, a senhora vai levar uma bronca, só nunca levou, a gente saiu tirando o varal. Né? Mas de... Andréia. Oi. Aqui em Teresina, na formação do Odilon Nunes, as primeiras coisas para a educação infantil
era o que eles chamavam do processo de imersão. Tinha toda essa decoração também, né, que a gente fazia, tipo, vou pegar o tema, vai ser o fundo do mar. Então, eu ia lá com meu pai, fazer o coitado subir nas paredes, para colar tudo, mudava o quadro de lugar. Não tinha Mauro lá, a gente podia mexer. E aí tinha uma formação que era muito bacana, que era justamente nesse sentido, que eles chamavam aqui de imersão na sala de aula, que a gente estava recebendo as crianças pela primeira vez na escola. Né? Era educação infantil, maternalzinho. E aí a gente apresentava para ele aquele mundo da escola ali. E tinha essa questão de pensar numa temática, e a gente deixava, sabe aqueles plásticos de cobrir toalha de mesa de vó? Aquele plástico transparente? A gente aprendeu a fazer um painel que era com aquilo ali. Então, fazia os bolsos recortadinho nele, pedia para a costureira fazer, né, do tamanhozinho da A4, e todo dia terminava a atividade, a gente colocava lá naquele bolso para ficar exposto para os meninos. A letra também, não ficava o alfabeto todo lá. Vamos trabalhar aqui primeiro o A, o B, o C, e aí a cada letra a gente ia lá colocando embaixo do quadro. Então, é muito interessante esse processo de construir a sala de aula junto, tá? Então, aqui nesse processo de imersão, posso até depois ver se eu tenho algum material ainda para trazer para vocês, mas era justamente nesse sentido, de que a sala de aula fosse deles, né? Tudo baixinho, da altura deles, que eles vão lá com a mãozinha deles e cola. A gente tinha muito também a questão do espelho, tinha muitos espelhos na sala de aula. Vamos olhar aqui o olho, a boca, o nariz, que é justamente para que eles se sintam parte daquilo dali. E eu costumo fazer isso até hoje no ensino superior. Toda vez que a gente pensa em exemplo, que a gente pensa num conteúdo, o ideal é sempre que a gente traga exemplos e traga vivências que aproxime isso do aluno, né? Então, na educação infantil é a mesma coisa. Quando eu parto do meu, eu torno mais interessante, a gente pensa, a gente sente parte daquilo dali, né? Então, é muito mais interessante para o aluno. É mais bonito, lógico, né? O fundo do mar, lá, os peixinhos, tudo comprado na 25 de março. O meu eu fazia, tá, André? Eu era a professora que recortava. Tá? Mas para ele é muito mais interessante. Ó, mãe, vem ver aqui, ó, aquela dali foi a minha árvore que eu fiz com minhas mãos. Olha ali, aquele ali foi eu que ajudei a tia a colar, do que algo que tá lá e a gente fica geralmente, ó, não mexe não, que a tia cortou, gastou dinheiro de EVA, não vai mexer não. Epa, menino, tira a mão da parede. Né? Então, essa coisa de construir o ambiente alfabetizador é justamente para que seja a sala de aula deles, né? Seja algo que parte deles e não da professora, algo que tenha esse distanciamento. Anne, e assim, né, muitas vezes eu já fiz formação, a Anne, os meninos da RP conheceram a Liliane, que é uma minha comadre, que é professora da rede de São Paulo e formadora também das diretorias sobre educação infantil. Então, assim, tem uma crítica muito grande para quem trabalha nessa perspectiva de simplesmente ser um alfabeto. Então, tem que ser um alfabeto na educação infantil mesmo, mas que faça, mas que faça sentido para a criança, na altura dela. Então, assim, Andréia, o A, vinha o A grandão e Andréia, porque isso, mesmo que eu ainda nem comecei a fazer a criança ir lá desenhar a letra, ela já vai, Anne, Joseane, letra J, então a gente sempre dava um sentido com o nome da sala, né, que são questões, e aí, assim, a gente vai construir esse ambiente. Anne, pode trocar. Metodologicamente, a criação desse ambiente se concretizaria na busca de levar as crianças em fase de alfabetização a usar a linguagem escrita, mesmo antes de dominar as primeiras letras. Então, esse ambiente leva a isso, organizando a sala de aula com base na escrita, registro de rotinas, usos das etiquetas, que é muito legal para a organização do material, emprego de quadros para controlar a frequência. Então, eu montava o nome de todo mundo, era o alfabeto, né? Tudo bem, que nem sempre vai ter, mas a gente... E aí, eu colocava segunda, terça, quarta, a presença lá, então faltou presente, isso eu fazia era para ir organizando mesmo a mente das crianças, essa coisa toda visível e pública, né? Conceitualmente, a defesa de criação de um ambiente alfabetizador estaria baseada na constatação de que saber
para que a escrita serve, ou assim, para que a escrita serve? Organizar minha rotina, um quadro de aviso, a lista de nomes da sala, serve suas funções, registro de comunicação à distância, por exemplo, e saber como é usado em práticas sociais, organizar a sala de aula, fixar regras de comportamento na escola, transmitir informações, divertir, convencer, por exemplo, auxiliaria uma criança em sua alfabetização, auxiliaria por dar significado e função à alfabetização, auxiliariam por criar a necessidade de alfabetização, auxiliaria, enfim, por favorecer a exploração pela criança do funcionamento da linguagem da escrita. Pode trocar, Anne. Então, esse ambiente alfabetizador, ele traz isso para a gente, né? É essa a função. Em síntese, alfabetização e letramento, dissociar. Então, hoje, como a gente tem pensado isso? Dissociar a alfabetização e letramento é um equívoco, porque no quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança e também do adulto analfabeto no mundo da escrita se dá simultaneamente por esses dois processos, pela aquisição do sistema convencional da escrita, alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desses sistemas em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a linguagem escrita, o letramento. Não são processos independentes, mas interdependentes e indissociáveis. A alfabetização se desenvolve no contexto de por meio de práticas sociais de leitura e escrita, isso é, através de atividades de letramento. E este, por sua vez, só pode desenvolver-se no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização. Pode trocar, Anne. Gente, é isso, então, né, que a gente se propôs a conversar um pouco e, assim, né, reafirmar essa importância do ambiente alfabetizador. O Tarso vai para o estudo de caso com vocês e eu retomo para explicar o próximo encontro. Professora, eu vou precisar do seu auxílio para espelhar a transmissão. Tá. Deixa eu coisar aqui, porque eu tinha baixado. Ou se a Anne puder também, que eu posso mandar aqui no WhatsApp que eu manda, pode mandar no WhatsApp aí. Pode, então manda. Hoje eu tô com mais... Agora que eu arrumei aqui, mas a Anne tá mais rápida. Já mandou, Tasso, que não chegou aqui, não. Acabei de mandar. Chegou? Enquanto o Tarso vai colocando aí para a gente começar, uma coisa assim, né, para as professoras aí, no sentido geral, que é muito legal da gente fazer, é de fazer exposição das produções das crianças fora da escola, fora da sala de aula, assim, sabe, na porta de entrada. Então, isso era uma coisa que funcionava muito bem também, assim. Então, os dias que a gente tinha organizado uma vez por semana, tinha exposição, e a gente chamava de exposição de arte, tá? Que era o que as crianças tinham produzido, a gente ia no muro da escola mesmo, na frente, então tinha, enfim, né, educação infantil, ensino fundamental, e aí os pais, isso ia criando, era uma forma de ligar as famílias ao que estava acontecendo. Então, quando a gente tinha uma semana que a gente não colocava, eu descobria, o que meus filhos fizeram essa semana? Né? Então, isso é uma coisa também que a gente pode ir pensando, assim, né, e é feito no muro da escola, lá na parte onde as famílias pegam as crianças mesmo. Então, isso também traz uma ligação, e também depois eu vivenciei isso com o João, na educação infantil, que era sempre assim, vem mãe, vem ver o que eu fiz, o que a Anne falou, que seja a árvore feita com as mãozinhas, que seja uma obra do Salvador Dalí, então era a imagem da criança, que são coisas legais. Pronto, Tarso. Eu acho que não é esse não, Anne. É verdade. O Tasso mandou esse? Não.
Foi isso aí que eu mandei, se eu nem tenho. Foi isso que tu me mandou. Chega, Deus. Foi Anne, não, já mulher. estou mandando aí o dele. Pronto, foi. Mulher, eu te mandei Esse foi um vai. negócio chamado Relembrando o Caso. É, Você baixou o último arquivo que eu te mandei, que foi das histórias. chegou aí no meu, Anne, pode pegar aí no meu. Chegou. Pronto, vou abrir aqui, só um minuto. Chega, Deus. Enquanto Abrindo vai, aqui, gente, só um Barbie, então minuto. pode, enquanto já está ajeitando aí, que esses problemas técnicos acontecem, ainda mais no mundo online, Barbie, coloca a lista de presença, por favor. Gente, o Barbie vai postar agora, tá? A lista de presença, e aí vocês vão ficando atentas. Se precisar, a gente coloca de novo. Pronto, Ó, já está aí a lista, viu? Prontinho, tá? Você tá vendo? Não, ainda não estamos vendo. Ai, Jesus. Agora deu. Está carregando. Vamos lá. Olha, a formatação ficou diferente, né? Tomara que não tenha mudado tudo. Mas, enfim, aí nós vamos relembrar o caso que a Patrícia passou no nosso último encontro. Vocês lembram da Débora, todo mundo? Só a Patrícia não vale responder. Vocês lembram da Débora? Pronto. Vamos lá. Legal o dedinho assim, levantado. Pode passar. A Débora, para quem não lembra, é aquela moça que está no terceiro ano, né? Ou é aquela. Volta lá, rapidinho, Anne, por favor. Ela está no quarto ano, ela tem 12 anos, e aí tem esses dois balões que identificam. Eu não sei escrever direito. Quando eu faço alguma coisa, eu faço errado. Próximo. A Débora, com 12 anos, né? Todos da casa da Débora sabem ler e escrever, exceto ela e sua irmã. A irmã dela tá no terceiro ano, é mais nova do que ela, e tem 10 anos de idade. Débora é de família humilde e, por vezes, passa por dificuldades. Ela mora na zona periférica de BH. A Débora já sabe que a escrita ela representa som de línguas. Ela escreve e lê corretamente muitas palavras, e muitas dessas palavras foi porque ela decorou de alguma forma, e outras palavras porque são simples. Mas a Débora também apresenta erros escritos estranhos, né, que não condizem com os seus acertos. Ela troca, por exemplo, o P pelo T. E do mesmo modo, escreve de maneira um pouco previsível outras palavras. Zir em vez de giz, cena em vez de semana, trino em vez de tio. Então, são essas coisinhas aí que estão diferentes. Ó, aí pode passar, ela apresenta lentidão, não consegue ver algumas coisas, algumas sílabas comuns, série de limitação em escrever, em ler textos, problemas em usar a escrita na escola para aprender novos conteúdos, né, e novas habilidades. Então, são esses problemas, na verdade, que a gente já encontrou no caso da Débora, lá quando a Patrícia apresentou, tá bom? Mas aí, uma das coisas que agora eu quero retornar é quando a professora Andréa falou lá no nosso encontro passado sobre os métodos de alfabetização, né? A gente não pode pensar que existe só um método de alfabetização, existem vários outros métodos. E eu trouxe dois procedimentos metodológicos, que não seriam métodos específicos, duas formas de se ver esses métodos. Quando eu coloco o livro também coloca, na verdade, que há procedimentos metodológicos adotados na alfabetização que separam essa apropriação do sistema de escrita e a conquista da leitura com a compreensão e da escrita significativa, que essa escrita significativa é o que a Débora não consegue fazer ainda, que é usar a escrita para ter
uma forma mais crítica. Você repara que no exemplo, o livro diz que ela não consegue utilizar o que ela sabe, né, de forma de alfabetização e letramento, para aprender novos conteúdos. Então, o que ela sabe, mas ela não consegue buscar, através do que ela sabe, aprender novas coisas. Isso é o que a gente chama de escrita significativa. Então, esses métodos, eles entendem que isso deve ser separado, que você consiga aprender essa escrita e essa leitura compreensiva, você consiga escrever e compreender o que escreveu, mas essa escrita significativa, que você vai buscar mais, tem que ser momentos separados. Mas também há métodos que não entendem isso, entendem que isso deve ser feito de forma simultânea, né? A aprendizagem do sistema de escrita e a capacidade de leitura e de escrita. E eles também defendem a ideia de que é possível, além de ser possível, é necessário articular, né, essa ideia de alfabetização e letramento. Vamos lá, agora pensemos. Eu queria que vocês lembrassem como que foi o processo de alfabetização de vocês. Esqueci de apagar esse abaixo, mas vamos lá. Vamos pensar como foi o processo de alfabetização de vocês, ou algum processo de alfabetização que você tenha acompanhado. De um filho, de um sobrinho, de um aluno. E me digam agora, e aí eu não fiz link, e nem peço que se vocês pudessem colocar no chat ou abrir o microfone, e que me digam qual foi a maior dificuldade que você teve, né, no processo de alfabetização, ou que você percebeu dentro desse processo de alfabetização de alguém que você acompanhou. Alguém? Você quer que a gente se ajude a gente, Tássia? Porque algumas pessoas já carregam no corpo a idade, como diz a minha avó, e aí não lembra como foi o processo. Não estou dizendo seu caso, mas não lembram como foi o processo de alfabetização, mas acompanharam outros. Aí pode citar outros. Qual foi a maior dificuldade? Meu amigo, agora eu vou me defender. Apesar de eu carregar no corpo a minha idade, as minhas lembranças permanecem vivas. Eita, cara. O problema da idade é tão sério, André, que eu até tirei aqui uma blusa, eu não aguento mais não. Deixa eu mudar aqui. Mas o corpo da sua idade está menor que o meu, viu, Judimar? Então você não tem muita desculpa, não. Você não pegou voto impresso. É verdade, eu vou me salvar aqui. Olha, Tássia, assim, a minha origem, ela é bem rural. Então, dificuldades eram os termos que mais apareciam. E aí, lá no meu tempo, aconteceu assim, eram 3 irmãs mais novas. A mais nova das 3 era eu. Então, as outras 2, um pouco mais velhas que eu, elas foram penalizadas. Enquanto eu fui alfabetizada com 6 anos, a outra foi com 8 e a outra foi com 9. Foi a idade que as 3 foram para a cidade, entende? Sim. E aí, o que acontece? Qual foi a maior barreira que eu enfrentei? Chegar nessa sala, onde todas as pessoas tinham a mesma idade que eu, só que eu era a única que nunca tinha visto nenhum lápis e um caderno, parece. Isso, para mim, foi o maior bloqueio que eu senti. Mas eu tive a felicidade de encontrar uma professora, não sei se você conhece ou lembra dela, tá? O nome dela era Josefina Denis, lá de Oeiras. Só dos livros de história. E aí, o que acontece? A Josefina, ela teve tanto carinho pela minha pessoa, que ela fez aquele processo que os outros alunos tiveram na idade certa e do jeito correto, ela fazia comigo no turno oposto, eu indo até a casa dela, ela me dando as missões, ela não me colocava junto aos outros meninos, lá no centro da sala, ela me colocava aqui ao lado da cadeirinha dela. Ela passava lá o serviço para todo mundo e eu ficava aqui do ladinho dela. Do lado dela, nesse tempo, era bem tradicional mesmo, era memorização das letras, depois partir para as sílabas, depois partir para a mistura das sílabas. A escala bem do A, E, I, O, U, do Ba, Be, Bi, Bobu. Mas eu tinha sempre uma atribuição extra. E ela conseguiu comigo aquilo que eu considero genial.
ela conseguiu me alfabetizar dentro de um grupo que já era, vamos dizer, alfabetizado, levando em consideração a minha realidade. E eu não tinha um suporte familiar, entende? Porque eram três, vamos dizer assim, três crianças para se autocuidar, porque o papai e a mamãe ficou lá no interior mesmo, e nós três fomos para a cidade e a gente tinha que se virar e dar conta de tudo. Escola pública, sem nenhum suporte, e a gente se virou. Aí as outras professoras, como aconteceu com as outras duas irmãs, elas eram um pouco mais velhas, e aí elas já foram para a cidade com aquela história da professora que dava noção, do pelo menos escrever o nome, Andréia, que você citou anteriormente. Então, elas já conheciam o alfabeto e já sabiam escrever o nome. Então, elas estavam numa sala maior, de um nível mais elevado que o meu. A única que chegou com a idade certa fui eu, e nós três passamos pelos mesmos desafios. Aí eu não enfrentei dificuldade por conta desse suporte. A minha irmã, ela conseguiu se encaixar, a outra, a que é um ano mais velha, e a mais velha sofreu mais ainda, porque ela estava junto com crianças de idades menores e que tinham uma evolução muito maior que a dela, e ela era chamada lá na linguagem aquela pessoa que não conseguia aprender, como se fosse rudo. Não sei se vocês conhecem esse termo bem popular e antigo, mas ela era ruda porque ela não aprendia as coisas, mas ninguém tinha o privilégio de descobrir por que não se aprendiam as coisas, entende? E assim a gente viveu esse processo, mas todo mundo era, vamos dizer, 100% normal, a gente botando uma aspa bem gigante dentro desse termo normal, e graças a Deus a gente conseguiu ser alfabetizada. E pode ser que a gente, de quando em quando, se depare nesse universo dos funcionais, né? Com alguns tropeços, com algumas atrapalhadas, mas no normal a gente é alfabetizado mesmo, na maioria das coisas, das vivências que a gente enfrenta. Foi assim, viu, Tássia? Eu lembro bem direitinho. Certo. Obrigado pela contribuição, Judimar. E é muito importante quando você coloca, né, quando a gente pergunta o exemplo e você coloca todo esse contexto familiar em que você viveu, que é o caso da Débora, porque como a professora Andréa falou, a professora Anne falaram no início, tudo relacionado à alfabetização e letramento também tem um contexto familiar inserido, né, dentro desse processo de evolução da escrita e de leitura desse indivíduo. Vamos lá. Mais alguém quer dar uma contribuição sobre qual foi a maior dificuldade? Se quiser ser mais sucinto. Esse que você falou aí de aprender da família. A minha mãe lia Sabrina, não sei se vocês sabem o que é. Aqueles livrinhos que trocava depois. Depois eu fui saber que eram as coisas assim super picantes. Não tinha noção do que era. Mas minha mãe passava muito tempo lendo aquilo ali. Então, meu sonho era aprender a ler para poder ler Sabrina. Então, eu ficava horas olhando para a Veja também, que ela gostava, e da Sabrina. Mas o meu sonho era saber o que estava escrito ali, porque eu achava muito bonito, porque ela passava a tarde inteira, às vezes, ou à noite. Depois chegava do trabalho ali, sentadinha, concentrada ali na Sabrina, a Bianca. Era sempre nome de mulher, assim. Os livros nada para criança. É tipo os 50 tons de cinza de antigamente, para quem não sabe o que é a Sabrina. Estou descobrindo agora também. Mas olha, e isso é importante também, o que a professora Anne falou, que é também dos objetivos que você tem com a alfabetização e letramento. Nós estamos colocando aqui, e a gente sempre usa os exemplos, até como nesse estudo de caso, de crianças, mas a professora André tem essa experiência, os meninos também, dessa experiência de alfabetização e letramento na EJA. Então, quando você vai conversar com esse público e pergunta, por exemplo, qual a necessidade de estar alfabetizado, para eles, você vê várias respostas. Tem gente que diz, é porque eu sempre gosto de ler o horóscopo, mas eu não leio o horóscopo, eu só fico vendo as imagens, agora eu quero aprender para saber o que é que vai ter no meu signo. Quero ver resumo de novela, quero aprender a fazer as receitas que está lá no livro. E você vai vendo que cada um também tem os seus objetivos. Lógico, mudam os objetivos. Que agora os objetivos da Anne, com certeza, são outros. Ou foram mudados, né? Ao longo do percurso da alfabetização. Mas vamos lá.
Vamos relembrando relembrando atividades, todos nós passamos por momentos de alfabetização, mais uma vez. Ou todos nós somos alfabetizados e passamos por um momento de alfabetização, e a maioria de nós acompanhou ou alfabetizou outras pessoas. Agora, eu queria que a gente lembrasse aí atividades e exercícios didáticos para alfabetização. E eu queria saber se alguém lembra de algum exercício específico em que, dentro desses procedimentos metodológicos, eles adotaram essa separação, né, do sistema de escrita e compreensão da leitura e depois a leitura, a escrita significativa. Alguém lembra? Aquele mesmo exemplo de como os métodos eles são divididos. Você aprende a escrever e a ler e compreende o que aprendeu a ler e escrever, e depois você lê, escreve e consegue compreender para além do que você escreveu. Alguém consegue ver um exercício relacionado a isso? Aqui você separa. Lembrei de uma situação interessante, que nesse meu processo de alfabetização, a minha mãe é educadora, né? Sim. E aí eu lembro que quando eu estava aprendendo, ela colocava várias palavras num caderno, e aí ela ia lá comigo para me ajudar a escrever aquelas palavras. Só que eu tinha muita vontade de aprender a ler, que eu não me concentrava muitas vezes no que ela estava dizendo. Então, eu começava a tentar adivinhar o que estava escrito. E aí, ela começava a dizer para mim, não, mas tu não tem que adivinhar, não tem que tentar adivinhar. Eu começava a ler o começo, né, da palavra ali, começava a ler corretinho, depois eu começava a tentar adivinhar e começava a dar tudo errado. Aí, ela começava a se aborrecer também e as coisas já iam começando a desandar. E eu vejo que é uma coisa muito comum. Ainda hoje, eu estava aqui, meu primo passou uns dias aqui em casa e ele também está nesse processo de alfabetização, né? E ele também tinha isso, da gente começar a palavra e quando ele achava que ele estava entendendo, ele já já queria adivinhar, começar a adivinhar o que era que estava escrito. Então, é uma coisa que eu ainda vejo muito isso, da gente ter muitas vezes tanta pressa para aprender, que a gente começa a tentar adivinhar. A gente não quer realmente ler, a gente quer saber o que é que está ali. Muitas vezes a gente começa nesse processo de adivinhação para entender. Liga o microfone. Tá? Pronto, verdade. Mas essa ideia da escrita significativa, agora o Meet, ele avisa, né? Você está querendo falar? Seu microfone está desligado. Mas essa ideia da escrita significativa me lembra muito da proposta freiriana, né, professora Andréia, de que você vai aprender aquilo, mas você vai aprender muito mais do que aquilo. Quando você aprende a escrever a palavra café, você tanto aprende a ler e escrever café, a ver como que é essa situação enquanto trabalhador ali das fazendas de café, como é que está sendo dividido esse lucro e tudo mais. Então, para além de aprender só aquela palavra. É meio que isso a escrita significativa. Mas exemplos disso, em que são separados isso, são... volta lá. Anne. Uhum. Mas exemplos de atividades em que são adotadas são separadas essa escrita e a leitura, só são atividades em que você tem que fazer exercício, mas, por exemplo, não tem texto. Existem muitas atividades que não tem texto, tem só complete, escreva a letra que está faltando, ou só o alfabeto em específico. Todas essas atividades, elas não estão colocadas essa ideia da escrita significativa. Então, você está só aprendendo ali a escrita, a leitura. E aí depois você compreende a abóbora, aí que letras está faltando? O A. Aí você coloca, e agora? Abóbora. Então você escreveu, leu e compreendeu. Somente isso. Mas não vai saber mais além o que é essa abóbora, ou vai saber, a abóbora é uma fruta, ou não, é uma verdura. Então são saberes que vai para além do que você escreveu e do que você leu. E tem os outros procedimentos, que são os procedimentos que envolvem os dois, que inclusive a professora Andréa falou, e eu vou reforçar, que é meio complicado você não aprender essas duas coisas simultaneamente, né? De que, por um lado, você aprende a ler e a escrever, mas você tem que fazer essa escrita significativa, porque você precisa compreender.
Até porque isso é um método eficaz. Quando eu ensino para esse aluno sobre essa maçã, eu tenho que ensinar o que é uma maçã, porque isso está no entorno. Quando eu ensino o que é um caju, eu vou ter que ensinar para ele o que é um cajueiro. Ele vai ter que saber perto de mim o que é um pé de caju, uma árvore de caju, que o caju é do Nordeste, e várias outras informações que estão atreladas a isso. Tá bom? Eu acho que eu já estou quase com o tempo estourado, né, professora? Mas vou passando ligeirinho. Tá terminando. Pode passar, professora Anne. Ó. Anne. Anne. Pronto, voltei, tinha caído. Pode passar. Ah, desculpe. Vamos Deu lá. certo? Ó, essas foram as perguntas que vocês responderam com a Patrícia. Sobre a Débora. Essa aluna está alfabetizada? Que conhecimentos e capacidades já possui? Que conhecimentos precisa desenvolver? Foram essas perguntas que vocês responderam através do link. Pode passar. Pode passar. Caiu de novo. Não. A maioria disse que essa aluna não está alfabetizada. Foram 28 respostas. A maioria, com 42% e pouquinho, disseram que essa aluna não está alfabetizada. Pode passar. Que conhecimentos ela possui? Ela já possui. A maioria respondeu que ela estabelece uma hipótese silábica, mas ela não usa ainda letras que de fato são utilizadas na grafia de palavras. Depois, uma boa parte disse que já estabeleceu o princípio de quantidade mínima de letras, e uma minoria disse que já estabeleceu o princípio da variedade interna de letras. Próximo. E dessas 28 respostas, quando a gente pergunta que conhecimentos precisa desenvolver, a maioria responde que precisa desenvolver a consciência fonológica, e uma grande parte também diz que precisa desenvolver o desenvolvimento de automatismos na leitura. Todo mundo lembra das respostas que tiveram, que deram nesse quadro. Pode passar. Aí a pergunta para finalizar, depois de que a gente discutiu sobre a questão familiar, sobre várias coisas, depois do que foi discutido com a Débora, do exemplo da Judimar e de tudo que a gente vem trabalhando do último encontro para lá, você ainda concorda com a resposta que você deu? Minha gente pode responder no chat se vocês tiverem com vergonha. Como a gente está com o horário bem adiantado, se vocês quiserem responder no chat, mas uma coisa que é importante é que são sempre respostas muito pessoais, né, Tarso? E pessoais no sentido que depende da sua concepção de alfabetização. Isso. Tá? É nesse sentido que é pessoal. Tarso, obrigada, viu? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, só dizer que esse ainda concorda, é uma resposta de agora, que depois você pode mudar, porque tudo parte da reflexão. Então, daqui a pouco, no final do curso, pode ser feita essa mesma pergunta e você pode dizer que concorda e depois que não. As concepções de alfabetização também mudam. É isso. Gente, nós estamos olhando aqui, porque enquanto vocês estão assinando a lista, a gente acompanha aqui. E, assim, aqui ainda faltam mais de 30 pessoas para assinarem a lista. E aí, sempre depois, quando termina, vocês começam a me mandar mensagem, às vezes me ligam, não assinei, então vamos ficar atentos, que eu não controlo tanto assim, não. Depois que passa, fica mais difícil, então vamos assinar. Gente, eu vou pedir para o Jefferson já ir colocando, para vocês aprenderem, que ainda não sabe acessar o site. O nosso próximo encontro é um encontro assíncrone, né? Então, ontem nós nos reunimos e tudo para poder preparar esse encontro para vocês. Então, já gravei a aula, tá? A aula já está gravada, e é aquilo que eu falei no início, o Tarso falou agora, eu sinto a necessidade de ficar mais claro o que são os métodos de alfabetização, métodos analíticos, pode ir colocando para apresentar, tá, Jefferson? Métodos analíticos, métodos sintéticos, né? Quais são os métodos que... Ontem a Anne, hoje a gente estava discutindo, ela falou, nossa, a gente já falou bastante isso. Falei, mas é uma coisa que sempre é importante rememorar, né? Então, o que são os métodos sintéticos, quais são os que compõem, enfim, essas questões. Então, eu já gravei essa aula.
E aí, a atividade proposta é exatamente isso que a gente fez aqui hoje, que a gente quer trazer uma análise para vocês em próximos encontros, tá? Porque os estudos sobre formação de professor têm batido muito na tecla da necessidade que nos cursos a gente trabalhe com as narrativas de vocês sobre os processos e as vivências de vocês, daquilo que vocês ensinam. Então, por isso, então, a gente preparou pediu para vocês fazerem a narrativa desse processo de alfabetização, e aí a gente foi colocando os pontos lá. Claro, se você não lembra, você vai destacar que você não lembra, mas então a aula já está disponibilizada no site, o Jefferson vai mostrar agora. Pode ir, Jefferson. Ok. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Bom, gente, vocês vão poder acessar o material e a videoaula pelo site, certo, do projeto. É só colocar o endereço do site na abazinha, clicar, certo? Vocês vão entrar aqui no site. Quando entrar, ao passar o mouse aqui pelo menu, você tem aqui sala de aula. Vocês vão clicar em sala de aula. Se for pelo celular, no cantinho superior direito, tem 3 pontinhos, uma bolinha. Vocês vão clicar lá vai aparecer esse menu que está aqui, vai aparecer nessa bolinha lá pelo celular, certo? Clicou em sala de aula, vocês vão colocar a senha de acesso, certo? Aí vocês entraram aqui na sala de aula, vocês vão ver todos os módulos, todos os materiais também. E aqui vai ter a atividade do módulo 4, que é esse que a professora André falou, que é o nosso próximo módulo. Aqui está bem explicadinho como que vai funcionar, certo? A atividade. Vocês podem assistir direto daqui a videoaula, já está anexada aqui, é só clicar. Clicou aqui, começa, vocês podem ir lá para o YouTube, clicar aqui embaixo para assistir lá do YouTube. E aqui logo abaixo tem de novo falando sobre a atividade, certo? Bem direitinho. E tem, logo em seguida, tem responder a atividade. Clique aqui. Aqui vocês vão clicar e vocês vão direto para responder. Para vocês verem o material, o texto, está logo no início, bem aqui, ó. Clique aqui. Clicou aqui, vai abrir o texto para vocês, certo? Abre o texto para vocês fazerem a leitura antes de realizar a atividade. Depois feita a leitura, assista a videoaula. Eu aconselho dessa sequência, a leitura, depois a videoaula. Vocês vêm para responder a atividade. Clicou, vai abrir o formulário, certo? Para vocês estarem fazendo essa atividade. Aqui, novamente, explica direitinho como que vai funcionar. Aqui vocês vão preencher, aqui tá as orientações, e aqui vocês vão adicionar o arquivo. Vocês vão poder mandar esse arquivo em Word ou PDF, certo? Essa atividade, que é a produção de um texto escrito, narrativo, correto? Terminou, vocês vão escolher uma categoria que vocês se enquadrem hoje como participante no curso e enviar. Pronto. Quando você enviar, aqui já está avisando que a frequência será validada conforme a sua realização da atividade. Fez a atividade, você já vai estar com a sua presença do dia, do próximo dia 8, no nosso próximo encontro. Bom, é bem simples. Os meninos vão estar mandando também um link direto, certo, do site para que vocês possam estar entrando. E tá tudo ok, é só esperando vocês. Obrigada, Jefferson. Gente, já são 18h02, a gente já vai encaminhando. Ficou alguma dúvida? Qualquer questão, vocês podem colocar no tem, né, tem o e-mail, tem o grupo do PIBIT, que é a Anne que coordena, tem o DRP que eu fico, tem o geral dos cursistas, que eu também faço parte, mas sempre a Tainara, a Lara, a Kaline, o Marlon, o Barto, enfim, eles sempre respondem lá para vocês, qualquer dúvida. E eu também respondo. Então, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Só para falar que o link do site está disponível na bio do Instagram e a gente vai tentar colocar na descrição dos grupos, para quem está nos grupos. Ai, ótimo. Eu acho que eu acabei de mandar no curso aqui, até mandei 2 vezes, eu mandei errado, e a Reusileide acabou de me pedir no grupo da RP, que eu estou aqui mandando também o site. Gente, é isso, a gente preparou a próxima aula com muito carinho para vocês, tá?
é uma aula de relembrar o que a gente estudou e fechar com os métodos de alfabetização, para que no próximo a gente já comece com as atividades mais de planejamento mesmo, que serão organizados nos nossos últimos 6 encontros. Mais uma vez, obrigada, que todo mundo tenha assinado a lista, tá bom? Anne, quer falar alguma coisa? Não, tudo bem, vocês já... Pode fechar a gravação, Anne, obrigada. Gente, obrigada, até o nosso próximo encontro, e a gente continua conversando via as redes sociais. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Até o próximo encontro. Tem um meme que é do Nunes. Vocês são show, ô, turma maravilhosa, esse povo aí. Eu estou preparando aula para amanhã, por isso que eu estou aqui caladinha, viu?